Som. Olá. Maria, você tá me ouvindo? Se não quiser responder, pode colocar no chat, viu? Tá ouvindo? Ok. Deixa eu colocar o fone aqui, porque daí eu ouço vocês melhor, caso vocês comecem a falar. Bom, por enquanto tá só você, né? Não sei se vai entrar mais alguém, mas tô à disposição. Até 1h50 aí você pode perguntar o que você quiser. Você que sabe. Quer que tire dúvida de algum conteúdo específico? Só escrever ou falar. Tô vendo o chat, pode falar. Eu vou falar em áudio porque é melhor de explicar. Tem uma questão, eu acho que foi do começo do ano, que é Uhum. sobre equilíbrio químico, que aí ele dá o KPS e pede, tipo, o pH. Ele Uhum. dá umas. Teria como você fazer ela para mim, por gentileza? Desse ano, É desse ano, é do começo do ano. Eu vou pegar aqui, eu acho que ela é uma das primeiras questões de química. Só um minutinho, desculpa. tá. Não, não, que isso? É do de 2022, desse ano ou do ano É passado? desse ano. Aqui a questão. Tá. É a questão 37. É da prova do começo do ano. É a prova do primeiro semestre de 2022. Ah, do ano passado. Tá. Tá, deixa eu pegar aqui. 37. Esse aqui? Isso, essa questão mesmo. Tá. Deixa eu pegar aqui. Vou copiar ela Obrigada. aqui. Nada. Deixa eu só minimizar aqui, que normalmente eu trabalho com 2 monitores, mas agora eu só tô com um. Aqui, questão 37. O hidróxido de sódio é um composto iônico bastante solúvel em água, sendo um eletrólito forte que dissocia completamente em soluções diluídas. Em um balão bolométrico foram preparados 100 ml de solução aquosa contendo 0,4 gramas de hidróxido de sódio a 25 graus Celsius. Considerando que o produto iônico da água, KW, é 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, qual que é o pH? Vamos lá. Como é que a gente calcula pH? Qual que é a fórmula? Pode conversar comigo, tá? Eu gosto de fazer A pergunta assim. fórmula, tá, a fórmula do pH a gente pode pegar pelo log, Uhum, né? Aí tem a somatória, ou se não, tem aquela forma que a gente acha a concentração do H. uhum. Tá. Primeira informação, que é o KW, uma das informações que ele deu pra gente é o KW, certo? Por que que ele deu o KW? É só para você lembrar que pH mais pOH tem que dar 14, tá bom? Lembra que KW é o produto iônico da água, então você tem aquele equilíbrio, né, de concentração de H+, vezes a concentração de OH-, e isso aqui, né, esse produto é igual a 10 elevado a menos 14, tá? Aí, quando você aplica o log, aí coloca menos log, aí você tem o pH, você chega nessa fórmula aqui que pH mais pH é igual a 14. É por isso que ele deu esse KW, tá certo? Agora, algumas características que você tem que analisar. Primeiro, soda cáustica, eletrólito forte. O que que significa ser um eletrólito forte? Que vai ionizar 100%, certo? Perfeito. Exato. NaOH em água produz Na+ e OH-, certo? Agora, para que a gente calcule, tipo assim, a gente sabe calcular pH, né? pH menos log da concentração de H+. Só que nós temos uma base aqui. Então a gente tem o quê? OH-. Então veja, ele quer o pH, certo? Só que do nosso eletrólito, que é uma base, a gente vai tirar primeiro o pOH. E lembra que o cálculo de pOH nada mais é do que menos log da concentração molar de OH-, certo? Agora a gente calcula o menos log da concentração molar de OH-. E vou dar uma dica para vocês, tá? Vocês que estão ouvindo. Se ele não deu nenhum valor de log, porque normalmente dá, né? Se ele não deu nenhum valor de log, é porque o cálculo do log é aquele 10 elevado a alguma coisa que a gente já sabe quanto que dá o pH. Por exemplo, se eu falo que a concentração de H+ de uma substância é igual a 10 a menos 5, qual que é o pH?
O pH é 5. Perfeito. Se eu falar que é 10 a menos 10, qual que é o pH? 5. Não, 50. Não, 10 a menos 10. Se Ah, concentração... 10. Isso, elevado a menos 10. 10 a menos 10 vai ser 1. Não, vai ser 10? Calma aí, não entendi. Ó, tá. Deixa eu facilitar aqui. Ó, se a concentração de H+, e todo mundo tem que saber disso, tá? Se a concentração de H+, dá um número bonito, tipo 1 vezes 10 elevado a menos 10, significa que o pH é 10, Ah, sim. Ok. certo? Entendi. Quando é 1 vezes 10 alguma coisa, esse valor aqui, positivo, é o próprio pH. Então, se fosse Sim. 1 vezes 10 a menos 3, o pH seria 3, tá? 3. Então, quando ele não dá nenhum valor de log, é porque o pH que você tem que calcular é fácil. Tá certo? O log que você tem que calcular é fácil. Então, olha só. Tá, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é só um parênteses que eu fiz. Então, olha só. Voltando para o exercício. Você tem que calcular o pOH primeiro. Porque você tem uma base, certo? Agora, ele dá o volume de solução e ele dá a massa do hidróxido de sódio. Só que lembra que para calcular pOH, nós precisamos desse colchetezinho aqui que significa concentração molar. Se você pegar 0,4 gramas e dividir pelo volume em litros, que é 0,1 litro, você vai ter o quê? A concentração comum. Certo? 0,4 por 0,1, 4 gramas por litro. Só que ele quer a concentração molar, porque é a concentração molar que é usada para calcular pH e pOH. Lembra daquele macete? Concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar da substância. Encontrando a massa molar, a gente pode jogar o valor aqui. Tá certo? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Concentração molar é igual a concentração comum dividido pela massa molar da substância. Concentração comum, 4 gramas por litro. Massa molar do NaOH, CUB da tabela periódica. Massa do Na, 23. Massa do O, 16. Massa do H, 1. Isso vai dar 40, tá? 40 gramas por mol. Tudo bem? 4 sobre 40, 0,1 mol por litro. Essa é a concentração molar de NaOH, 0,1 mol por litro. Como o enunciado está falando que é o eletrólito forte, como você mesmo falou, Maria, todo NaOH vai se transformar em Na e OH-. Então, você vai ter 0,1 aqui e 0,1 aqui. Essa é a tua concentração molar de OH-. Agora, se a nossa concentração molar de OH- é igual a 0,1, joga para a potência de 10 para a gente encontrar o pOH. Isso vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 1. Ok? Mol por litro. Se a concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 1, significa que o pOH é 1. Né? Por causa disso aqui, que eu tinha falado para vocês antes. Agora, ele não quer o pOH, aí a gente vai desavisado, marca A, mas não é a A, ele quer o pH. Se a gente sabe que o pOH é 1 e a soma dos dois tem que dar 14, é porque o pH vale 13. Entendi. Muito obrigada, professor. Nada. O que mais? Vocês podem falar, gente. Tem algumas pessoas aí, só abrir o microfone, ou se não quiser abrir o microfone, escreve no chat, tá bom? Estou à disposição. Se vocês quiserem tirar dúvida de conteúdo, não só de exercício, vocês podem falar. Aproveitem. A gente tem mais 40 minutos. Sempre a soma será 14, né? Sim. Quando o KW é 10 igual a menos 14, sim. Para o vestibular, sim. Tá bom? Não se preocupe. Mais alguma coisa? Maria pode tirar outra dúvida também, se quiser, tá? Não tem problema. Pode falar sobre pureza e rendimento? Com certeza. Só que eu quero falar sobre pureza e rendimento com um exercício, tá? Porque, tipo, a nossa prova é domingo, certo? Então, acho que agora é a gente saber resolver o exercício, tá bom? Eu vou pegar aqui um da UniCeub, que a gente... Não sei se vocês já fizeram todas as questões, tá? Deixa eu só encontrar uma. Se alguém souber uma de cabeça, é porque eu já olhei tantas vezes essa prova que agora eu já estou confundindo.
Se vocês souberem alguma de cabeça, eu resolvo. Deixa eu ver, 23, 24. Aqui não. Não. Professor, tem a 40 desse mesmo ano, eu acho, que é de 40? pureza e rendimento. Então, bora. Questão Eu acho que 40. é, não sei. 40. Isso. Olha só. Deixa eu copiar ela aqui. Muito obrigado. Questão 40. Vou colocar ela aqui. Tá. Questão 40 do semestre 1. Vou colocar assim, ó. 1, 22. Tá bom? Primeiro semestre. Beatriz, depois eu resolvo essa, tá? O que vocês têm que entender, gente? Existe um método para você resolver cálculo estequiométrico, tá? E lembrem-se, nos exercícios de pureza, que é o caso aqui, tá? Ó, pureza, ele pede o percentual de pureza, certo? Você sempre vai ter três coisas que podem ser incógnitas. A primeira é o percentual de pureza. A segunda vai ser Vou colocar em massa, só que ele pode ser que não peça a massa em si. Ele pode pedir número de mols, pode pedir volume, tá? Mas eu vou colocar assim, ó, a massa da amostra, que isso aqui é sempre um reagente. Ele vai pedir a massa do produto formado. Tá bom? Então, você vai ter três tipos de exercícios de pureza. O primeiro tipo vai te dar o percentual de pureza, vai te dar a massa da amostra e vai te pedir a massa do produto formado. O segundo tipo, e não tem uma ordem, tá? O segundo tipo vai te dar o grau de pureza, ele vai pedir a massa da amostra, só que ele vai te dar a massa do produto formado. E o terceiro tipo, ele vai pedir o grau de pureza, só que ele vai ter que te dar esses outros dois. Esse exercício aqui, ó, ele tá dando a massa da amostra, ele está dando a massa do produto, que é o gás carbônico, né? Ele pede o grau de pureza. Então, a gente está resolvendo o exercício do tipo 3. Só que a questão é, independente do tipo de exercício, existe um método só para resolver. Para rendimento, é exatamente a mesma coisa, tá certo? E você consegue resolver tudo isso com uma regra de 3 apenas. Presta atenção. Primeiro passo que eu ensino sempre para os meus alunos, tá? O primeiro passo é você sempre verificar se a equação está balanceada, porque qualquer exercício que envolva uma equação química, a equação precisa estar balanceada, porque o balanceamento é uma consequência da lei da conservação das massas, né? Massa dos reagentes tem que ser uma massa dos produtos no sistema fechado. Então, o primeiro passo é fazer o balanceamento. E a dica que eu dou para vocês é, se tem coeficiente já aparecendo, né, esse númerozão grande na frente da substância, é porque a equação está balanceada. Seria muita desgraçada a questão de colocar um coeficiente e tá errado, entendeu? Tá? Então, o primeiro passo, a questão está balanceada. Segundo passo é você verificar quais são as substâncias envolvidas no processo para fazer o cálculo estequiométrico. Aí ele fala assim, normalmente está no comando da questão, ó. Sabe-se que as impurezas comumente presentes na barrilha, e a barrilha representa isso aqui impuro, certo? O carbonato de sódio impuro. Não forma substância gasosa na presença de ácido clorídrico. Nessas condições, se uma amostra de 5,50 gramas de barrilha em contato com ácido clorídrico em excesso produziu isso aqui de gás carbônico, qual é o percentual de pureza? Ó, o macete é o seguinte, ó. Você sempre vai criar a tua regra de 3, tua substância A, vamos chamar de substância da amostra, e o produto, tá certo? Você vai fazer sempre o seguinte, ó. A quantidade da tua amostra está para a quantidade de produto e você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar o percentual de pureza, só que ele tem que estar em decimal aqui. Tu vai usar sempre essa linha aqui, ó. E vai funcionar para qualquer tipo de exercício de pureza. Ah, mas e se tiver rendimento? Aí você troca o P pelo R aqui. Vai funcionar. Ah, mas se tiver pureza e rendimento? Aí você multiplica também aqui pela pureza. Tá bom? Então, olha só. Primeiro passo, fazer balanceamento. Segundo passo, verificar as substâncias que ele está querendo relacionar. Então, ele está querendo relacionar a barrilha, representada pelo carbonato de sódio impuro. Então, escreve aqui, ó, Na2CO3 e CO2. Como a proporção estequiométrica entre eles é 1 mol para 1 mol, tá aqui, né? 1 mol para 1 mol. Beleza. O que você faz? Massa da amostra. Qual que foi a massa da amostra? 5,50. Aí você coloca aqui, ó, 5,50. Massa do produto formado. Eu tenho? Tenho. Então, isso aqui não é incógnita. 2,20 gramas. Essa é a primeira linha da regra de 3. O que ele está pedindo como incógnita? A porcentagem de pureza. Então, você vai multiplicar isso aqui pela porcentagem de pureza. Tá? Essa é a primeira linha da regra de 3 das informações do comando da questão. O que você faz?
Se aqui em cima ele está te fazendo uma comparação com uma grandeza em massa, né, em gramas, a linha de baixo da regra de 3 tem que ser em massa também. Se ele te deu uma informação em massa, você vai acessar a informação estequiométrica em massa do exercício. Aí você vai lá, o Na vale 23, é massa molar, né? Mais, esse aqui vezes 2, né? Porque são 2 átomos de Na. Mais 12, que é a massa do C, mais 3 vezes a massa do O, que é 16, 3 vezes 16 vai dar 48. Vai dar aqui 46 mais 48, vai dar 94, eu acho, né? 94 mais 10, 102, 106. Acho que é 106. Fazendo de cabeça, que eu acho que é 106 gramas. E aqui a massa de 1 mol de CO2. Vai ser 12 mais 32. Isso aqui vai dar 44 gramas. Tá aqui, tá a regra de 3. Percentual de pureza. Lembra que a gente tem que encontrar o percentual de pureza. Faz multiplicação cruzada. Percentual de pureza. Lembra que vai ser em decimal esse número, tá? Vai ser 5,50 gramas vezes 44 gramas, que é igual a 106 gramas vezes 2,20 gramas. Só isolar. Vou jogar aqui para o lado porque a tela está acabando, tá? Então, percentual de pureza vai ser igual a 106 gramas vezes 2,20 gramas dividido por 5,50 gramas vezes 44 gramas. Ah, é só resolver. Vou usar a calculadora, porque a gente só está querendo ver o raciocínio, tá? Vai ficar 106 vezes 2,2 dividido por 5,5 vezes 44. Isso vai dar 0,96, que em porcentagem é 96%. Tá bom, gente? Então, olha só. O que vai mudar de exercício para exercício, tanto em pureza quanto em rendimento, é qual ele vai chamar de incógnita. Nesse caso, ele pediu como incógnita o percentual de pureza. Ah, mas e se fosse a massa da amostra? Aí você teria o percentual de pureza e você teria a massa do produto, porque tem que seguir isso aqui, ó. Se não seguir isso aqui, você não consegue resolver. Tá certo? Para rendimento é exatamente a mesma coisa, ó. Macetão aqui, ó. Massa da amostra, massa do produto. Se tiver pureza, porcentagem de pureza. Se tiver rendimento, porcentagem de rendimento. Lembrando que isso aqui tem que ser em decimal. Só. Tá bom? Aí tu faz o cálculo estequiométrico normal. Não escuto nada. Deixa eu ver se o teu microfone está habilitado. Espera aí, só um minutinho. Calma aí, gente. Você tá com o microfone desabilitado, tá, Galaxy? Ah, ele não tá me ouvindo, né? Espera aí. Deixa eu só escrever aqui. Galaxy. Você está com áudio desabilitado. Tá, só seguindo a sequência, a Beatriz pediu para fazer o exercício 39, 22, 1. Se vocês quiserem tirar print, pode tirar, tá, gente? Fica à vontade. Essa aula vai ficar gravada depois no meu canal do YouTube, tá certo? Esse é o único jabá que eu vou fazer. Não vou vender curso no final. Tá aqui minha rede social, meu canal no YouTube e meu TikTok. O TikTok é mais zoeira, tá, gente? Eu passo um pouco de conteúdo lá, mas é mais curiosidades, assim, tá certo? Vamos lá. Exercício 39 da prova de 2022. Deixa eu abrir aqui. 2022, 1. 39. Esse aqui, né? Química orgânica, né? Reações orgânicas. Deixa eu só copiar isso aqui. Aqui. Deixa eu fechar aqui e vou abrir uma nova tela. Ok. Se vocês não estiverem vendo, muito bem. Acesse um PDF, a prova, alguma coisa assim, tá? Essa é porque eu não consigo aumentar mais por causa do tamanho da tela. Esse aqui é a questão 39 da prova de primeiro semestre de 22. Vamos lá. A substância X se oxida formando uma cetona, na presença de dicromato de potássio meio ácido. Na presença de ácido sulfúrico concentrado, X sofre desidratação, eliminação da molécula de água, resultando em um alceno. Tá? Ocorrem duas reações aqui, tudo bem? Em que a substância X, na presença de permanganato, de dicromato de potássio, desculpa, K2CR2O7, em meio ácido, vai formar uma cetona,
tá certo? E a substância X aqui, na presença de ácido sulfúrico concentrado, sofre desidratação e resulta em um alceno. Reações orgânicas. Você tem que acessar lá as informações da tua cabeça de todas as reações orgânicas que vocês estudaram aí. E esse caso envolve reação de oxidação e reação de desidratação. Aí você vai pensar o seguinte, cara, uma reação de desidratação é perder água, certo? Perder água. Você tem que acessar na tua cabeça que isso está falando sobre desidratação de álcoois, tá? Desidratação de álcoois. E vale lembrar também que uma acetona, como fruto de oxidação, ela veio também de um álcool. Tanto a acetona como produto, quanto o resultado aqui, né, desse alceno formado, eles foram provenientes, né, eles vieram de um álcool. Agora você tem que descobrir qual álcool que é. Pode ser o butanal? Sim ou não? X pode ser o butanal? Ai, eu não consigo te responder, Galaxy, porque só você consegue habilitar. Gente, ó, não pode ser butanal, porque butanal é um aldeído. Pode ser fenol? Não, porque fenol não é um álcool. Fenol é fenol, né? Pode ser ácido butanóico? Também não, porque ácido butanóico não é um álcool. Então você está com propan 1O e propan 2O. O que você tem que lembrar? Que na oxidação de álcoois, você tem que analisar 3 tipos de álcoois, que a gente chama de álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Vocês lembram o que é um álcool primário? Um álcool primário é um álcool que está ligado a um carbono primário. Lembra o que é um carbono primário? Um carbono primário é um carbono que está ligado a apenas um outro carbono. Por exemplo, etanol. CH3, CH2, OH. Isso é um álcool primário. Um álcool secundário é um álcool que está ligado a um carbono secundário, que é um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Então você vai ter aqui, ó, CH3, CH3, OH. Esse é um exemplo de um álcool secundário. Álcool terciário está ligado a um carbono terciário. CH3, aqui está faltando hidrogênio. CH3, CH3, OH. Lembra qual que é a sequência de oxidação de álcoois? Álcool primário. Primeira oxidação, forma aldeído. Segunda oxidação, forma ácido carboxílico. Tá? Aqui o objetivo não é a explicação do porquê, tá, gente? Até porque a prova é domingo. Mas se vocês lembrarem dessa sequência, já mata a questão. Álcool secundário. Primeira oxidação, forma uma cetona. Próxima oxidação, não tem. Não ocorre. Álcool terciário. Oxidação, não ocorre. Por quê? Qual que é o macete que eu posso dar para vocês aqui, ó? Vocês têm que lembrar o seguinte. Eu vou abrir esse etanol aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu só descer um pouquinho a tela, ó. Olha só. Você vai ter aqui C, OH, H, H, C, H, H, H. Tá? Esse aqui é o etanol. Em meio oxidativo, né? Oxigênio. O que você tem que falar assim, ó? Vai habilitar o áudio do professor, não seu. Conseguiu? Conseguiu. Conseguiu, beleza. Tá, olha só. Você tem que falar o seguinte. O O entra no carbono da hidroxila, aqui, entre o C e o H. É isso que ocorre numa oxidação. O O, esse O aqui, entra no carbono da hidroxila entre o O e o H. Aí você vai escrever isso aqui, ó. Bom, então, se
o O entra no carbono da hidroxila entre o C e o H, você vai ter o carbono, você vai ter o O, o H, além da própria hidroxila, aqui, e o outro hidrogênio. Qual é o problema? Esse carbono aqui, com duas hidroxilas, é muito instável. Duas hidroxilas no mesmo carbono é instabilidade. O que acontece? Vai haver a remoção, tá? A remoção de uma molécula de água daqui. Tá bom? Isso é natural. Só que você pensa o seguinte, bom, o carbono tem que fazer 4 ligações. Agora ele passa a fazer 3, né? Porque isso aqui vai sair, esse pedaço aqui vai sair. E o O faz 2 ligações, só que ele passa a fazer só uma, porque o H vai sair. Mas você pensa, o C tem que fazer mais uma ligação. O O tem que fazer mais uma ligação. O que acontece? Ocorre a formação de uma ligação dupla aqui. Agora me fala, o que sobrou aqui? Sobrou aqui o CH3, C, dupla O, que é isso aqui, e o H. Isso aqui é um aldeído. Só que a reação de oxidação pode continuar, certo? Porque você ainda está no meio oxidativo. Qual que é a regra? O O da oxidação entra no carbono da hidroxila, que é esse aqui, originário, entre o C e o H. Aí ele vai entrar aqui também. Aí o que você vai ter? CH3, que é esse carbono aqui, que a gente não está nem olhando para ele. C, dupla O, que virou isso aqui. Agora tem um O e tem um H. Lembra? O O entre o C e o H. Aí formou o ácido carboxílico. Tá? Para acetona, a oxidação só acontece uma vez. Por quê? Porque só tem um hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila. Então, o O só pode entrar uma vez aqui. E no carbono terciário, não tem hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila. Por isso que a oxidação não ocorre. Tá certo? Então, aqui, né, eu dei uma volta, porque eu gosto de explicar as coisas para vocês, não gosto de simplesmente... Ah, lembra disso aqui, tá? Eu quero explicar, eu quero mostrar a explicação para vocês. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, para que você tenha uma cetona como produto, que é o que o exercício está falando, você tem que ter tido um álcool secundário. Propan 1-ol. Esse OH aqui caracteriza como álcool, só que esse carbono aqui é um carbono primário. Então, esse aqui é um álcool primário. Então, a única opção que sobra para você é o butano 2-ol. Ah, mas e se fosse olhar pelo lado do alceno? É só você pensar o seguinte, vou desenhar isso aqui, ó, tá? Ó, são 1, 2, 3, 4, que é butano, né? Butano 2-ol, C, C, C e C. A hidroxila está aqui. Aí você tem aqui hidrogênio, 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 hidrogênio. Aqui não vai fazer a menor diferença, vou colocar CH3. Lembra da regra de Zaitsev? Numa desidratação, o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Então, você tem aqui o carbono vizinho da hidroxila. Você tem esse e você tem esse. Se é uma desidratação, o hidrogênio tem que sair, obviamente, junto com a hidroxila, só que você tem que escolher o carbono menos hidrogenado. Esse carbono da esquerda tem 2 hidrogênios, esse carbono da direita tem 3 hidrogênios. Se a regra é sai o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, é esse hidrogênio que sai. Saindo isso aqui, esses dois formam a molécula de água. O carbono precisa fazer 4 ligações, assim como esse. O que acontece? Eles estabelecem uma dupla ligação, né? Estabelecem a ligação pi, aí vira um alceno. Ok? Deixa eu ver a próxima aqui. 37 do segundo semestre de 2022. 37 do segundo semestre de 2022. Questão 37. Essa aqui, né? Essa aqui é boa. Deixa eu só... Putz, eu vou ter que dar um... Vou fazer o seguinte, ó. Nada disso aqui importa, tá? O importante é esse bagulho aqui de baixo. Vou copiar esse aqui, ó. Aí eu escrevo certinho ali no programa. Questão 37. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Aqui, ó. Essa é a questão 30... Ficou meio escuro. Questão 37 da prova de 2002 de 2022. Tá certo? Esse exercício é um exercício de equilíbrio químico dentro da parte de deslocamento de equilíbrio, que é conhecido também, né, como o princípio de Le Chatelier. Eu gosto de falar
como... Eu gosto de falar do princípio de Le Chatelier como sendo uma pessoa do contra. Uma pessoa do contra vai ser o equilíbrio químico, tá? Uma pessoa do contra faz justamente o oposto àquilo que falam para ela fazer. Então, uma pessoa do contra, você fala assim, vai, ela quer ficar. Você fala fica, ela vai querer ir. Você fala aumenta, ela quer diminuir. Você fala tira, ela quer colocar. Então, lembra, equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio, o equilíbrio é uma pessoa do contra. Presta atenção. Você tem todo esse equilíbrio aqui. Reagente, produto aqui embaixo, tá? Como a equação é muito grande, eles colocaram em 2 linhas. Mas isso não é para apavorar vocês, não, tá? É só porque não coube. Aí fala, o slime pode ser produzido pela reação entre álcool polivinílico e bórax, que é esse bagulho aqui, estabelecendo ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas, conforme a figura a seguir. Então, é o bórax que faz dá essa elasticidade nessas cadeias poliméricas. Ele junta, né, as cadeias poliméricas aqui, formando um composto só. Esse ânion aqui, produzido pela reação representada a seguir, atua no estabelecimento de ligações cruzadas entre as cadeias do polímero. Então, o que está falando aqui? Ó? Que é isso aqui que vai fazer com que ocorra a produção das cadeias, a formação das cadeias cruzadas. Tá certo? Então, tem que ter esse bagulho aqui para ter a reação, as ligações cruzadas. Ele dá o equilíbrio e ele fala o seguinte, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o estabelecimento das ligações cruzadas na formação do slime pode ser prejudicada se ao sistema for adicionado o quê? Então, veja, ele quer prejudicar, o exercício está pedindo a informação, né, o item que você prejudica a formação desse bagulho aqui. Se prejudica a formação disso aqui, é porque essa quantidade aqui, de alguma forma, está reduzindo. E lembra que para essa quantidade reduzir, você tem que deslocar o equilíbrio, então, no sentido dos reagentes. Nesse sentido aqui. Tudo bem? Agora é só você escolher a opção que faz com que o equilíbrio seja deslocado no sentido dos reagentes. Só isso. Eu vou escrever a equação, gente, porque eu gosto de olhar todas as coisas numa linha só, mas lembra que vocês não vão ter tempo de fazer isso na hora da prova, tá? Vou colocar aqui, ó, porque vai ficar bem claro para vocês. Vai ficar assim, ó. Na2, B4O7, com 10 moléculas de hidratação, em equilíbrio com ácido bórico, né, que é desse H3BO3, mais 2Na+, mais 2BOH4-, mais 3H2O. Tá bom? Vou colocar a seta de reagente produto aqui para a gente deixar bem destacado o que é reagente e o que é produto. Tá aqui. Agora, olha. Se eu adicionar ao sistema excesso de bórax, e o bórax é esse bagulho aqui, concorda que eu estou aumentando essa quantidade? Né? Não vou esperar o feedback de vocês, porque tem um atrasozinho aí e também o tempo está passando. Então, olha só, se eu tô fora do sistema, eu estou adicionando ao sistema bórax. Lembra, o sistema, o equilíbrio químico, é uma pessoa do contra. Ele vai fazer o oposto daquilo que está tentando ser feito nele. Então, o que o sistema, enquanto equilíbrio, está sentindo? Estão aumentando o bórax em mim. Eu não quero aumentar bórax. Eu quero diminuir a quantidade de bórax. Para diminuir a quantidade de bórax, o que ele tem que fazer? Consumir o bórax. E qual que é o sentido de consumo do bórax? Esse sentido. Então, você adicionar bórax favorece o sentido de formação dos produtos. Só que se favorece o sentido de formação dos produtos, vai aumentar isso, vai aumentar isso, vai aumentar isso e vai aumentar isso. Tem que aumentar todo mundo. E aumentando todo mundo, você aumenta esse aqui também, que é isso aqui que é responsável pela ligação cruzada. Então, isso prejudica a formação de ligação cruzada? Você colocar bórax prejudica a formação de ligação cruzada? Não. Por quê? Porque para ter formação cruzada, você precisa desse produto aqui, e quando você coloca bórax, você está favorecendo a produção desse produto. Então, não é a A, tá? Deixa eu voltar aqui para limpar a imagem. Letra B. Ácido clorídrico. Gente, ácido clorídrico é um ácido, né? Dica. O que está acontecendo? Se você coloca ácido clorídrico, você vai reagir com esse bagulho aqui, certo? Tudo bem?
Ou, na verdade, existem várias formas de você analisar essa, mas essa aqui é a mais difícil dentre os itens, tá? Se você tem ácido clorídrico, o ácido clorídrico tem características ácidas, vai reagir com coisas básicas, né? E isso aqui tem característica básica. Então, o que vai acontecer? Você vai consumir isso aqui, só que se você está consumindo isso, o equilíbrio é uma pessoa do contra, ele age de forma do contra, então ele vai querer repor essa quantidade. Então, ele vai também deslocar o equilíbrio no sentido de produção disso aqui. Então, não vai prejudicar, certo? Tá? Então, ó, colocou ácido clorídrico, apesar dele não estar aqui na equação, ele interage com alguma coisa que tem a característica básica, porque ácido mais base produz sal e água, certo? Então, o ácido reage com isso aqui, consome, só que o equilíbrio repõe. Então, não adianta nada. Então, não é a B também, tá? Letra C, cloreto de sódio, NaCl. Vamos lá. O NaCl é um sal solúvel em água, então, quando você coloca esse sal, ele se transforma em Na mais e Cl menos. Olha quem está aqui. Você está adicionando Na+. Se você adiciona Na+, você está aumentando a quantidade de Na+. O equilíbrio é uma pessoa do contra. Se você está fazendo com que aumente a quantidade de Na+ no sistema, o equilíbrio vai tentar reduzir essa quantidade. Qual que é o sentido de redução? Sentido inverso. Certo? Sentido inverso. Aumenta a quantidade de Na+, o equilíbrio quer reduzir essa quantidade. Então, reduzindo a quantidade, ele tem que se deslocar no sentido inverso. Ou seja, vai diminuir isso aqui, vai diminuir isso aqui, vai diminuir isso aqui e vai diminuir isso aqui. Ou seja, a letra correta é a letra C. Por quê? De novo, estou falando um pouco rápido porque eu estou com Professor, coisa no tempo. Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Pode abrir o microfone e falar. Não? Eu continuo aqui. Qualquer coisa você fala, tá? Pode me interromper. Então, olha só. desculpa, é porque tá atrasado. Mas é porque, tipo assim, eu não se aumentar os reagentes, aí vai aumentar a quantidade dos produtos, né? Aí eu não entendi por que, tipo assim, aumentando o Na+, vai diminuir o outro, entendeu? Tipo, por que não acontece a mesma coisa no A? Tá. Eu acho que travou um pouco, mas veja se eu consigo responder a sua pergunta. Eu não sei se só eu que estou travando em relação a você ou todo mundo ouviu meio travado. Quando você coloca NaCl, indiretamente você está colocando Na+ e Cl-, porque o NaCl é um produto, né, um sal solúvel em água. Tudo bem? E você, obviamente, está em meio aquoso aqui. Isso aqui é uma característica, né? Então, se você está colocando Na+, qual que é a ideia, né, do princípio de Le Chatelier? Ao sofrer um equilíbrio, né, ao estabelecer um equilíbrio, esse equilíbrio só vai ter seu equilíbrio deslocado se houver uma perturbação externa. Qual pode ser essa perturbação externa? Adição ou remoção de alguma substância, alteração na pressão ou alteração na temperatura. Tudo bem? Nesse caso, é a adição de uma substância. Se você adiciona NaCl, você está adicionando Na+ ao sistema. Só que o equilíbrio não quer que adicione Na+, ele vai ter que tentar consumir esse Na+ que foi colocado em excesso, certo? Em que sentido que ele consome o Na+? É no sentido de transformar o Na+ em alguma outra coisa. No caso, o bórax. Só que para ele transformar o Na+ em bórax, ele tem que consumir isso aqui também, tem que consumir isso aqui também e tem que consumir água. Tá certo? Você não transforma o Na+ sozinho, ele transforma com todos os outros produtos, porque lembra, isso aqui é uma receita, certo? Um depende do outro nos produtos, um depende do outro nos reagentes. Da mesma forma A, eu não sei se, porque travou para mim, tá? Mas da mesma forma A, se você está colocando bórax, você está colocando um reagente em excesso. O equilíbrio vai tentar consumir esse reagente para tentar reestabelecer o equilíbrio. Então ele vai ter que se deslocar, no caso da A, tá? Ele vai ter que se deslocar no sentido dos produtos. Só que ele não forma só uma substância, ele vai formar todas as substâncias. Ele forma tanto isso aqui, quanto isso aqui, quanto isso aqui, quanto isso aqui. Tá certo? Não sei se ficou claro para você. Vamos ver as outras questões que talvez isso facilite para você. Veja. Se eu coloco KOH,
KOH é uma base. Olha um ácido aqui. Isso aqui é o ácido bórico, né? Ácido com base produz sal e água. Então, você está consumindo o ácido bórico. Então, o equilíbrio vai ter que repor esse ácido que foi consumido. Então, ele vai se deslocar no sentido direto, produzindo todos os produtos, inclusive esse que facilita as ligações cruzadas. Tá? Então, não pode ser AD. E o último, agente desidratante. Lembra? O agente desidratante é o que tira a água. Tira a água. Então, você está diminuindo a quantidade de água no sistema. Só que o equilíbrio é uma pessoa do contra. Então, ele vai tentar repor essa água. Então, ele vai ter que deslocar no sentido direto. Então, para repor a água, para aumentar a água, ele tem que aumentar esse também, tem que aumentar esse, tem que aumentar esse. Então, você está favorecendo. Tá? Ele quer o que prejudica. E o único que prejudica é a letra C. Tá bom? Vamos lá que a gente tem só mais alguns minutos. 10, 38, 38. 38 dá 1,22. 38, 1,22. Rapidinho. 38, 1,22. Esse aqui, ó. Termoquímica, né? Espera que eu copio um pouquinho a menos aqui. Questão 38. O etanol utilizado como combustível no Brasil, sua produção ocorre a partir da fermentação do moço da cana-de-açúcar. Isso para etanol de primeira geração, tá? O diagrama de entalpia apresenta o calor liberado nessa fermentação alcoólica na respiração celular para 1 mol de glicose. Você tem o gráfico. Lembra que gráfico vem para ajudar a gente, não para ferrar na sua vida, tá? A partir dos dados apresentados nesse diagrama de entalpia, determina-se que a combustão de 1 mol de etanol libera quanto? Você precisa encontrar o sentido de combustão do etanol. O etanol é C2H6O. Tá? Aí você olha para o diagrama. C2H6O tá aqui. Certo? Aqui. Então, o que que acontece? A reação de combustão, lembra, envolve o combustível, comburente, gás carbônico e água. Certo? Aí você vai olhar o seguinte, nós temos bastante coisa aqui. Isso aqui é uma reação. Ó, se você for colocar, deixa eu ver, daqui para cá, você vai ter isso aqui. 2C2H6O mais 6O2 mais CO2 produzindo 6H2O mais 6CO2. Eu esqueci um coeficiente aqui. Tá, 2CO2. Tudo bem? É essa a equação que você tem. Só que aqui são 6CO2, aqui são 2CO2, você pode cortar isso aqui, com esse 6 fica 4. Certo? Você fez uma simplificação. Isso. Tá? Então, o que você vai ter de equação resultante? 2 mols de etanol mais 6 mols de O2, produzindo 6H2O. Vamos colocar em ordem aqui, que a gente costuma colocar, né? 4CO2 mais 6H2O. Tá aqui? Essa é a reação de combustão do etanol. Perfeito? Combustível, comburente, combustão completa, CO2 e água. E o ΔH dessa reação, você tem aqui menos 80. Daqui para cá, esse pedacinho. E esse pedaço inteiro aqui é menos 2,812. O que você faz? Você tira a diferença. Então vai ficar 2,812 menos 80. Essa diferença aqui é ΔH é igual a menos 2,732. Tudo bem? Essa é a diferença entre esses dois espaços. Então, o ΔH dessa reação é menos 2,732. Agora, olha a pegadinha aqui, se você quiser considerar assim. Ele quer a combustão de 1 mol. Se você marcar a C, você está marcando a combustão de 2 mols. Então, o que você tem que fazer? Dividir isso aqui por 2, para que você tenha 1 mol de C2H6O. Só que se você dividir um termo por 2 da equação, a lei de Proust me fala que eu tenho que dividir também a energia, né? Dividido por 2. Então, isso aqui dividido por 2 vai ficar um ΔH de combustão para 1 mol de etanol, 1,366 negativo, porque é uma reação exotérmica, né? Então, ó, libera. Lembra que o libera implica ser sinal negativo, tá? Libera 1.366 kJ. Tá bom?
pegar a próxima aqui. Essa é a 38. 38 do primeiro semestre de 2020. 38 do primeiro semestre de 2020. Estou seguindo a ordem aqui, tá? Primeiro semestre de 2020, 38. Tá, aqui. 38, primeiro semestre de 2020. A 25 graus Celsius, o Ka do ácido propiônico em água é 1 vezes 10 a menos 5. pH de uma solução é 0,1 mol por litro desse ácido a 25 graus Celsius deve ser... aliás, qual que é o pH, né? Isso aqui é procedimento, tá, gente? Não tem como eu dar explicação agora. Lembra da lei de diluição de Ostwald, que você tem um Ka. Ka é igual a concentração molar vezes o alfa ao quadrado, tá? Isso aqui é para ácidos fracos, monopróticos, etc. Isso aqui é um ácido fraco monoprótico, tá? Você tem o Ka, você tem a concentração molar, você precisa encontrar o alfa, porque o alfa que vai dizer quanto desse ácido se ionizou. Aí você consegue encontrar o valor do pH, tá? Então, olha só. Alfa ao quadrado vai ser Ka sobre concentração molar. Então, você vai ter aqui Ka é 0, 1 vezes 10 a menos 5. Então, aqui é 10 a menos 5. E a concentração molar, 0,1. Tá bom? Isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Né? Porque isso aqui vai ficar 10 a menos 1. Menos 5 menos menos 1. 10 a menos 4. Esse é o alfa. Só que você tem que tirar a raiz, né? Então, vai ficar a raiz de 10 elevado a menos 4. Isso aqui é alfa, vai ser igual a 10 elevado a menos 2. Ou seja, 0,02. Tá certo? Esse é o alfa. Agora, o cálculo de pH, você pode calcular como sendo a concentração molar vezes o alfa. Né? Desculpa, pH não. Concentração de H+. Concentração de H+, é a concentração molar vezes o alfa, tá? Não tem como eu justificar isso aqui para vocês, tá? Por causa do tempo. Então, você vai ter a concentração molar, 0,1, vezes o alfa, que é o grau de ionização, 0,02. Isso. Isso? Não, peraí. Não, eu acho que é isso mesmo. É que eu fiz de cabeça, vai ficar 10 a menos 2, isso 10 a menos 4, 10 a menos 2. Deixa eu só ver aqui, conferir aqui. Oh, desculpa, é 0,01, tá? É 0,01, não é 10 menos 2, eu confundi o número aqui. 0,01. 0,1. Aqui 0,01. Isso. 0,1 vezes 0,01 vai dar 0,001. Tá? 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. Essa é a concentração de H+. Molar. Lembra? Isso aqui é um número fácil da gente enxergar o pH. pH vai ser igual a 3. Letra D. Tá? Tô seguindo aqui. Questão 37, 2021. 37, 2021. Ah, eu adoro isso aqui. Lei de Hess. Isso aqui é muito fácil. Cuidado. Tem pegadinha aqui, tá? Pegadinha sim. Os desatentos. Olha só. Eu vou estender até as 2 horas, porque tem muita questão ainda, tá? Ó, questão 37. Não importa enunciado, você tem que bater o olho e identificar. Isso aqui é a lei de Hess. Você tem aqui uma equação objetivo, que você tem que chegar nela a partir dessas 3. Tudo bem? Mas eu não vou reescrever as equações, porque a gente está fazendo prova. Então, a gente tem que lutar contra o tempo também. O que você tem que se perguntar quando aparece lei de Hess? Eu preciso, presta atenção, eu preciso do C2H4, vamos chamar isso aqui de equação 1, equação 2 e equação 3, tá? Eu preciso de C2H4 no reagente. A equação que me dá C2H4 é a equação 1. Ele já está no reagente e já está na quantidade em mols que eu quero, porque a gente, né, só você olhar que a equação está balanceada. Se a equação não estivesse balanceada, você precisaria balancear, tá? Então, ele está no reagente e está na quantidade que eu quero. Então, eu não mexo na equação 1. Porque lembra, na lei de Hess, você pode inverter a equação, invertendo o sinal, né, do ΔH, ou você pode multiplicar por algum termo, tá certo? Multiplicando também o valor do ΔH. Então, não precisa fazer nada com a equação 1. Eu preciso de H2 no reagente.
A equação que me dá H2 é a segunda, e o H2 já está no reagente e já está na quantidade que eu quero. Então, não preciso mexer também na equação 2. E C2H6, eu preciso dele no produto. A equação que me dá C2H6 é a terceira. Só que o C2H6 está no reagente. Está na quantidade que eu quero, né? Só que está no reagente. Então, o que eu faço? Eu inverto a equação. Só que se eu inverto a equação, eu tenho que mudar o sinal. Eu mudo o fenômeno. Se ele era exotérmico, passa a ser endotérmico. Lei de Hess fala o seguinte, ajusta a equação, somos ΔH. Aí você vai ter aqui, ó, menos 1411,2, mais menos 285,8. Aí ficou positivo aqui, né? Mais 1560,7. Isso vai dar ΔH dessa reação aqui, tá? Que é a soma desses ΔHs das equações ajustadas, menos 136,3 quilojoules. Ok? Aí você vai lá, né? Marcar, eu sei que deu exotérmico, 136. Aí ou você marca essa aqui, ou você marca, né, essa aqui, porque absorção exotérmica não faz sentido, né? Só que as duas estão erradas. Por quê? Porque ele especificou para 10 gramas de hidrogênio. Eu quero saber quanto de energia foi envolvida em 10 gramas de hidrogênio gasoso. Aí você vê aqui, ó, olha a proporção estequiométrica. 1 mol de H2 libera essa quantidade de energia, né? A queima, o processo todo de... Não é queima, né? Uma hidrogenação. A hidrogenação do eteno para se transformar em etano, né? Libera essa quantidade de energia. Então, 1 mol de H2 libera 136,3 quilojoules. Só que 1 mol de H2 são só 2 gramas. Então, 2 gramas libera isso aqui. Ele quer saber para 10 gramas, tá? Então, você faz assim, ó, 2 gramas libera isso aqui, 10 gramas, X. X vai ser igual a 10 vezes menos 136,3 dividido por 2. Isso vai dar menos 681,5 quilojoules. Então, a liberação de energia envolvida para 10 gramas de hidrogênio é 681. Então, é uma reação exotérmica e libera, lembra que isso aqui significa libera, 681,5, letra B. Tá bom? Questão 38, 1, 2022. Questão 38, 1, 2022. Já resolvemos essa, tá? Questão 37, 2021. Acabamos de resolver essa. Eu acho que eu estou repetindo os negócios aqui. Como ele é monoprótico, não precisa multiplicar pelo tanto de hidrogênios ionizáveis, né? Não, Maria, não precisa. Inclusive, lei de diluição de Ostwald vai ser para ácidos monopróticos, tá? Acho que é isso. Acabou. Ficou alguma dúvida, gente? Acabaram os exercícios aqui, a listinha. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu tire mais alguma duvidazinha rápida aí, alguma coisa? Se não, a gente encerra, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, mais uma vez, só o meu jabazinho aqui. É de graça, tá? Minhas redes sociais. Deixa eu ver. Fala, Fernanda. Pode falar. Ou escreve. Pode voltar para a penúltima, tirar print. Eu só não lembro qual que é a penúltima, né? Mas você fala aí. Essa aqui? De nada, gente. Fico às ordens, tá? Boa prova para vocês no domingo. Quem quiser sair, pode sair. Mas se vocês quiserem ficar, pode ficar também. Aquelas questões tipo 38 de 2021, tem dica? Deixa eu ver. Questão 38 de 2021. 38 de 2021. Essa aqui é 2020. Essa aqui é 37. Essa aqui 38. Será que é essa aqui? É essa que você está falando? Você tem dica dessa? Você tem que lembrar, se for essa que você está falando, tá? Você tem que lembrar que uma reação de combustão é uma reação que libera CO2 e água, combustão completa. Aí é só você olhar o diagrama. Acho que não tem muito o que fazer, entendeu? Só presta atenção na quantidade que ele está pedindo no comando. 1 mol. Aqui são 2 mols, como a gente tirou do enunciado, tá? Então, para 1 mol, divide a energia por 2, porque a energia é proporcional à massa. Tem como fazer a 36 dessa mesma prova? Qual prova, Mafê? Eu não sei qual prova que eu tava, porque eu já esqueço. Essa aqui? 36? Essa? Não sei se é essa aqui. 2021, 36. Essa aqui?
Sim? Tá, 36 de 2021. Vou pegar aqui. Deixa eu abrir. É essa aqui, né? Só confirma para mim. É essa? Tá bom, vamos lá. Isso aqui é cálculo estequiométrico, né? Ó, a reação de decomposição do ácido nítrico, do anidrido nítrico, de massa molar 108, pode ser representada pela seguinte equação química. Tá aqui e beleza. Com a decomposição total de 432 kg do anidrido nítrico, qual é a massa de gás oxigênio formada? Primeiro passo, verificar se a equação está balanceada. Está balanceada. Os coeficientes me trazem isso. Segundo passo, você fazer a relação entre a substância que ele está querendo relacionar, que é o anidrido nítrico, N2O5, né? E aqui são 2 mols pela proporção estequiométrica, e gás oxigênio, que é 1 mol de O2, né? Tudo bem? Terceiro passo, é você anotar a informação dada e a informação pedida. Essa vai ser a sua primeira linha da regra de 3. 432 kg disso. E o que ele está pedindo? Massa de gás oxigênio. X quilogramas, né, de gás oxigênio. Tá? Essa é a primeira linha da regra de 3. Segunda linha é você pensar o seguinte: bom, se ele me deu uma informação em massa, eu preciso pegar a receita estequiométrica em massa. Aí você calcula a massa molar, mas ele já deu aqui, não precisa nem calcular, né? É 108 gramas para cada mol. Como você tem 2 mols aqui, vai ser 108 vezes 2, que isso vai dar 216 gramas, tá? Se aqui ele está pedindo uma resposta em massa, você tem que acessar a proporção estequiométrica aqui também em massa e colocar o valor aqui embaixo. A massa do O é 16, tem tabela periódica na prova. 16 vezes 2, 32 gramas. Resolve. X vai ser igual a 432 quilogramas vezes 32 gramas dividido por 216 gramas. Cortando as grandezas aqui, as unidades, grama com grama, meu resultado sai em quilograma, que é justamente aquilo que eu quero. Tá? Então vai ficar 432 vezes 32 dividido por 216. Isso vai dar 64 quilogramas. Tá bom? Letra E. Beleza? 2021, o que é isso? Tinha esquecido de botar o 32. Tem mais alguma? Questão 38 que eu falei. Questão 38. De qual prova? Dessa prova. Tá. Que prova que é essa agora? Deixa eu ver. Essa aqui? Não, não é essa aqui. É essa aqui? Não, também não é essa aqui. Ah, 2021. Obrigado. 2021. Questão 38. Essa aqui? Essa ó. Questão 38, 2021. É essa aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é propriedades coligativas, tá? Aqui que você tem. Considera as seguintes soluções aquosas. Você tem 0,1 mol de NaCl, 0,3 mols de açúcar, aliás, glicose, né? E 0,3 mols de K2SO4. Nas soluções aquosas apresentadas, o soluto que promove a maior temperatura de ebulição e o soluto que promove a menor temperatura de ebulição são, respectivamente, quais? Esse aqui é a maior temperatura de ebulição e a menor. O que vocês têm que lembrar, tá, sobre propriedades coligativas? A ideia de propriedade coligativa é um soluto não volátil interage com as moléculas do seu solvente, fazendo com que fique mais difícil de evaporar. Por isso que o ponto de ebulição aumenta, isso é chamado de ebulioscopia, que é a propriedade coligativa em questão aqui, que é o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Só que o que você tem que considerar, gente? Aí envolve reações inorgânicas, tá? Que é dissociação do sal. Você vai ter aqui, ó, NaCl. Lembra que o NaCl, 1 mol de NaCl se transforma em Na+, e Cl-. Então, você tem 1 mol daqui, 1 mol daqui. Então, você tem um total de 2 mols de partícula ao final do processo de dissociação. Tá certo? Agora, se você vai ter aqui, então, né, 0,1, aqui vai ser 0,1, aqui vai ser 0,1 por conta da concentração da substância.
e aqui vai ter 0,2 mols como quantidade final de partículas dissolvidas. Lembra que para ser maior o aumento da temperatura de ebulição, você tem que ter mais partículas dissolvidas no sistema. Tudo bem? Não tem como eu voltar do zero em propriedades coligativas, infelizmente, tá? Agora, faz a mesma coisa para o K2SO4. K2SO4 em água libera 2K mais SO4. Opa, desculpa, coloquei errado. SO4, 2 menos. Então, veja que para uma partícula dessa, você tem 3 resultantes. Então, olha só. Se aqui você tem 0,3 mols aqui, você vai ter o dobro aqui, né? Porque 1 para 2 aqui vai ficar 0,6 e aqui vai ficar 0,3 também. Somando isso aqui, você vai ter um total de 0,9 mols de partículas da dissociação desse sal. E você tem a glicose, C6, H12, O6. Lembra que a glicose, diferentemente do sal de cozinha e do sulfato de potássio, a glicose é um composto covalente. Um composto covalente não ioniza em água, exceto os ácidos. Isso aqui não é ácido, tá? Então você vai ter, para cada 1 mol disso aqui, você vai continuar tendo 1 mol de produto, de partículas, né? Então, se você tem aqui 0,3, você continua com 0,3 mols. Então, você tem aqui, ó, 0,2, 0,3, 0,9. Quanto mais partículas dissolvidas, maior vai ser o deslocamento para cima da temperatura de ebulição. Então, aqui menos desloca é o NaCl, e aqui mais desloca é o K2SO4. Então, menor temperatura, ele quer a maior e a menor, né? A maior é o K2SO4 e a menor é o NaCl. Letra A. Tá bom? Posso ver pela massa molar, pela concentração, então. Pela massa, a gente nem usou massa molar, tá, Maria? A gente só usou a concentração molar mesmo. E você tem que lembrar dessas equações de dissociação. Isso é fundamental, certo? É o número de íons presentes, tá? Quanto mais íons dissolvidos, quanto mais partículas dissolvidas, maior vai ser o efeito coligativo. Laura, vamos fazer essa última aqui, daí eu preciso ir embora, tenho que buscar minha esposa no metrô. 39, você pode fazer? De qual prova? 2021. 39. 2021. Gases, né? Ainda bem que só caiu uma de gases, né? Na verdade, de todas as provas do CEUB que eu vi, desde 2019, só caíram 2 questões de gases, tá? Então, graças a Deus, não é um conteúdo recorrente. Vamos lá, última, tá? Depois eu preciso ir embora. Em um cilindro metálico, encontram-se armazenados 4 metros cúbicos. Ai, vou ter que transformar de uma substância gasosa de massa molar de 20 gramas por mol a menos 23 graus Celsius e 1,5 atm de pressão. Considerando que a constante, né, R é isso aqui, e a constante de Avogadro é 6,23, qual que é o número de moléculas desse gás? Aí você se pergunta, tem que transformar alguma coisa aqui? Quem que determina se você vai ter que transformar ou não as coisas é o R. Se você vai usar esse R, a tua pressão tem que estar em atm. O teu volume tem que estar em litros. A tua temperatura tem que estar em Kelvin. Mas e se não tiver? Aí tem que transformar. Tá certo? Então, 4 metros cúbicos em litros são 4.000 litros. Certo? Menos 23 graus Celsius em Kelvin é 273. Menos 23, né? Isso vai dar 250 Kelvin. Tá? 250 Kelvin. Essa é a temperatura em Kelvin. ATM está em ATM, está tudo certo. Lembra da equação? Por você, nunca rezei tanto. PVNRT. Você vai encontrar o número de mols, porque é a partir do número de mols que a gente encontra o número de moléculas, né? Por causa da constante de Avogadro, que ele deu a dica aqui. E se você for ver, o N é o único valor que você não tem, porque você tem o P, você tem o V, você tem o R e você tem o T. Então, isola o N. N vai ser igual a PV sobre RT. Pressão, 1,5. Volume, 4.000. Vou tirar tudo sem unidade, tá? Dividido pelo R, 0,08, vezes a temperatura em Kelvin, que é 250. E já digo para vocês, qualquer exercício que envolva temperatura nos gases, você tem que fazer em Kelvin, tá certo? 1,5 vezes 4.000, dividido por 0,08 vezes 250.
você vai ter 300 mols. Lembra que o N é mol, número de mols? 300 mols. Tá? Ele quer o número de partículas, de moléculas desse gás. Lembra que para você encontrar a quantidade de partículas, né? Vou colocar assim, a quantidade de moléculas, basta você pegar o número de Avogadro, né? A constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 e multiplicar pelo valor do mol. 300 mols. 3 vezes 6, 18, né? Vai ficar 18 vezes 10 a 25, que é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 elevado a 26. Letra B. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse plantãozinho de dúvidas aí, né? Espero que vocês tenham tido algum proveito. Se vocês gostaram, por favor, me sigam nas redes sociais, me divulguem. Eu acabei de casar, tô precisando de dinheiro para pagar boleto, porque minha esposa ainda não trabalha, está se formando. E se vocês precisarem de aula, conhecerem algum amigo seu que está começando a estudar para medicina, quer um acompanhamento mais de perto, eu dei aula para 3 pessoas do grupo já e eles gostaram pra caramba. Tá? Então é isso. Boa prova para vocês domingo, né? Que a aprovação venha, graças a Deus. Amém. Tá certo? Até mais, gente. Valeu. Tchau. Nada. Suas ordens.